hoje nós iremos falar sobre esse tema, a lição de hoje, lentamente. Lentamente a lição de hoje que nós iremos falar em nome de Jesus. Estamos em obras. É um trabalho que é muitas vezes lento, não é de um dia para o outro. Inclusive, nós falamos isso na live que estamos falando sobre uma vida com propósito, falando sobre a questão que isso leva tempo. Nós falamos no capítulo 28, está lá gravado, uma vida com propósito que estamos usando como base de estudo do autor Rick Warren. E hoje ainda nós iremos falar, se Deus assim permitir, o capítulo 29, que são 40 capítulos, aceitando sua missão. Então vale a pena você depois estar acessando. Então eu gostaria que você estivesse compartilhando, curtindo, comentando, em nome de Jesus, e com certeza Deus falará ao seu coração. Vamos agora então falar sobre a lição de hoje, lentamente. Dois cristãos caminhando juntos, conversando sobre os grandes milagres da Bíblia. O primeiro, muito empolgado, declarou: milagre como aquele em que Deus fez o sol parar no céu não há. Como eu gostaria de ver isso acontecer em nossos dias. Para quem não sabe desse milagre, está em Josué capítulo 10, do 12 ao 14. Então Josué falou ao Senhor no dia em que o Senhor deu os amorreus nas mãos dos filhos de Israel, e disse na presença dos israelitas: sol, detém-se em Gibeon, e tu, lua, no vale de Aijalon. E o sol se deteve e a lua parou, até que o povo se vingou dos seus inimigos. Isso não está escrito no livro de Jácer? O sol, pois, se deteve no meio do sol, e não se apressou a pôr-se quase um dia inteiro. E não houve dia semelhante a este, nem antes nem depois dele, ouvindo o Senhor assim a voz de um homem, porque o Senhor pelejava por Israel. O Senhor pelejava por Israel. E aqui, esses dois amigos, conversando, um disse que esse milagre é algo muito espantoso, que poderia estar acontecendo nos dias de hoje. Aí o segundo, mais experiente, aproveitando o lindo pôr do sol que viam no horizonte, comentou: irmão, muito maior milagre é este pôr do sol, que acontece todos os dias e lentamente. Você já viu o pôr do sol? É muito lindo, não é verdade? Ele vai lentamente, essas cores alaranjadas, tal, é muito lindo para quem consegue observar. Talvez por isso é que valorizemos tão pouco e ficamos desejando só fatos espetaculares. Assim é em relação à nossa vida com o Senhor, a lição de hoje. Evidentemente, todos almejamos amadurecer e ter um viver de constante fé e consagração. Contudo, isso não acontece como um grande milagre, mas lentamente, um pouco a cada dia, como nós temos aí o texto bíblico que você pode encontrar em Filipenses capítulo 1, versículo 6. Tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. E isso leva tempo, não é de uma hora para outra. Talvez você já até experimentou a conversão, mas tem muita coisa para ser trabalhado em nós e para sermos transformados. E ainda na questão da lição de hoje, nós temos aqui: cabe a nós termos tal visão e esperar em Deus, confiantes em que aquele que iniciou a boa obra em nós certamente há de completá-la. Ele começou e ele vai terminar. Ele vai tirar as arestas, ele vai trabalhar, ele vai moldar o nosso caráter. E muitas vezes a aflição que você está passando, a luta que você está enfrentando, o problema é Deus permitindo isso para moldar o seu caráter. Então, lentamente, Deus está nos moldando até sermos semelhança de Cristo. Esta é a vontade de Deus.